Sejam muito bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Eu quero lembrar você que eu e o pastor Klaus Piragini estamos aqui toda terça e quinta às 23 horas. E convido você também para acessar o nosso site www.igrejaquirios.com.br. Lá você encontra as pregações em áudio, em vídeo. Você pode assistir os nossos cultos ao vivo e também acessar a nossa fanpage na Rádio Quírios, que você pode ouvir 24 horas palavras, louvores. Pode acessar a nossa fanpage, que é a Rádio e TV Quírios, e participar das programações ao vivo. E temos um convite muito especial para vocês, já está chegando. 20 anos de Quírios! Qual é o tema do aniversário, Lupe? Quírios, um presente de Deus. É um presente de Deus para você, pastor? Um presente de Deus para nossas vidas. 20 anos de ministério também, né? Muitas vidas se converteram, muitas vidas foram salvas, muita gente se casou aqui, né? Muita gente se batizou também. Nossa, é tão lindo, né, ver uma história junto, né? Pessoas que participamos do namoro, do noivado, do casamento, depois apresentamos os filhos. É verdade. Né? É um tempo de bênção, graças a Deus. Você sabe que outro dia eu estava vendo uma pesquisa que diz aí que só 5% dos cristãos oram. Olha que coisa. Queima ele, Jeová. Queima ele, Tem que orar, Jesus, povo de Deus. Eu creio que Deus responde às nossas orações, né? Há textos na Bíblia tão maravilhosos, né? Que Elias orou, né? E caiu fogo do céu. A palavra fala que a Bíblia diz, né? Que a gente precisa entregar a nossa vida em oração. A palavra de Deus fala que Jesus nos ensina que devemos orar persistentemente. Então, querido, hoje o tema é sobre oração. Abre o seu coração, porque Deus vai nos ensinar e vai nos mudar e vai nos moldar segundo a vontade dEle. O tema de hoje, oração. Hoje eu estou aqui na Igreja Luterana Escandinava, em São Paulo, uma capela belíssima. Eu escolhi esse lugar hoje para falar sobre oração, porque eu acredito que tudo aqui remete a essa questão de nós orarmos. E eu vejo que muitos de nós cristãos temos dificuldade de orar. Nós não sabemos orar, não oramos. Ou acreditamos que não precisamos orar. Conheço um pastor amigo que fez uma pesquisa na igreja dele, perguntando quanto tempo as pessoas costumavam orar por dia. E ele teve uma descoberta tão triste que as pessoas não oravam mais do que 5 minutos por dia. É interessante que quando a gente olha a nossa vida, a gente vê essa loucura, essa correria que a gente vive, nós vamos percebendo que cada vez mais vamos deixando de lado a oração. Mas escute o que Jesus diz a respeito da oração. Olha, veja bem, não estou dizendo o que eu digo, estou dizendo o que Jesus disse a respeito de oração. Lá em Lucas capítulo 18, a Bíblia diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus está dizendo nesse texto que nós deveríamos orar e deveríamos insistir na oração. O que a palavra de Deus está nos falando é que Deus se agrada quando nós apresentamos diante dele as nossas petições. Porque quando nós levamos diante dele os nossos problemas, as nossas lutas, e nós começamos a apresentar diante dele as nossas dificuldades, é um ato de fé. Só tem essa atitude de orar aquele que acredita, aquele que sabe que Deus pode fazer grandes coisas. Então pede àquele que crê. Se você crê que Deus é poderoso, Deus é capaz de transformar a tua história, então você começa a exercer
a fé através da oração. Jesus está dizendo aqui nessa parábola a história de uma viúva, e essa viúva então, ela ia continuamente na frente do juiz, e o juiz não era uma boa pessoa, não era uma pessoa que se importava com as dificuldades, as necessidades dos homens, mas de tanto aquela mulher importunar, o juiz resolveu atendê-la. É claro que a Bíblia está dizendo para nós que o nosso Deus é bondoso, é maravilhoso, é um Deus que não precisa ser importunado, mas que há necessidade de nós perseverarmos na oração. Que algumas coisas na nossa fé não se dá para explicar pela razão. Realmente, se você parar para pensar, por que eu preciso orar se Deus já sabe tudo? Por que eu preciso orar se Deus vai fazer só o que Ele quiser? Eu não preciso orar para lembrar a Deus do que Ele tem que fazer, Ele sabe o que tem que fazer. Mas na verdade nós precisamos orar, querido, porque a oração é uma contínua comunhão com Deus. Ora aquele que se dedica e acredita que Deus é poderoso para transformar a sua vida. Uma das coisas que eu acredito que é uma grande definição de oração para mim é que oração não se explica, oração é um ato de fé. Nós não temos todas as explicações por que nós precisamos orar, sendo Deus onipotente, onisciente, e Ele vai fazer aquilo que Ele acha que deve fazer. Mas Jesus nos ensinou que nós deveríamos perseverar na oração. Então, nós como cristãos nos submetemos à palavra de Deus e oramos. Eu aprendo que algumas vezes orar é um ato também de me colocar embaixo da vontade de Deus. Muitos momentos da minha vida, quando eu estava orando, a minha vontade foi mudada, meus planos eu percebi que não eram realmente aquilo que Deus queria fazer. Quando eu comecei a orar e comecei a me entregar na presença de Deus, eu comecei a perceber, querido, que ali aquilo que eu estava pedindo para Deus não tinha nada a ver realmente com aquilo que eu queria viver e o que eu queria ser. A oração, ela muda também os nossos desejos, ela muda e nos faz nos submeter à autoridade de Deus, nos faz nos colocar debaixo da vontade de Deus. Uma das coisas que eu aprendo é que quando nós queremos desenvolver uma disciplina de oração, nós precisamos colocar isso como um objetivo na nossa vida. Procurar um lugar silencioso, um lugar que nos remeta à paz, um lugar que a gente possa encontrar tranquilidade. Então a gente vai ali desenvolvendo uma vida de oração. A vida de oração é algo que precisa ser desenvolvido por cada um de nós cristãos. A oração, diz a palavra de Deus, move o dedo de Deus. Ou seja, a oração da fé, querido, ela faz com que Deus haja na direção. Em Tiago 5,17, a Bíblia fala assim sobre oração. A palavra de Deus nos diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Elias era um homem sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas lutas que nós. No entanto, ele começou a orar, e ali Deus entrou com ação, com providência, e cessou a chuva. Essa chuva parou para que o reino de Acabe pudesse reconhecer que Deus era Deus em Israel. Mas depois de 3 anos e meio, Elias voltou a orar e Deus enviou a chuva. Sabe o que eu penso, querido? Muitos milagres que nós precisamos viver, que nós queremos viver, eles vão começar a acontecer na nossa vida quando nós nos dispusermos a orar. Esses milagres só vão acontecer na nossa vida quando você parar para dedicar a sua vida à oração. Os grandes homens de Deus que nós conhecemos na história, grandes avivalistas, grandes pregadores, grandes homens usados por Deus em toda a história, que foram aqueles que vieram trazendo, a palavra de Deus até nós, esses homens todos tinham uma prática em comum, eram homens de oração, homens que acordavam às vezes de madrugada para orar, homens que se dedicavam durante horas e horas só para orar e falar com Deus. E acreditavam, querido, que quando oravam, Deus entrava com providência. Eu tenho tantas experiências, querido, com a oração, eu aprendi que muitos milagres, muitas portas que estavam fechadas, muitas atitudes que eu queria mudar, eu só consegui mudar quando eu comecei a colocar minha vida embaixo da oração. A oração é muito importante. Eu lamento que muitos cristãos tenham uma arma tão poderosa como essa, uma arma que diz a palavra de Deus que
Elias orou, né? E cessou a chuva, e orou e veio a chuva. Uma arma tão poderosa como essa, que Deus coloca nas nossas mãos, não sejam usadas por todos nós cristãos. Muitos cristãos não querem orar, muitos cristãos não têm a disciplina da oração, não têm tempo para orar, não gostam, acham que não tem necessidade, pensam, racionalizam sobre a oração, fazem tantas perguntas e questionamentos que impedem a sua vida de orar. Mas eu quero testemunhar hoje que muitos milagres que eu vivi na minha vida, só os vivi depois que coloquei-os embaixo da oração. Assim eu creio na tua vida. Quer mudar a tua história? Comece a orar, comece a gastar tempo em oração. Quer ver, querido, com que a tua vida seja diferente, totalmente transformada? Comece a orar. Alguns anos atrás, me lembro que estava conversando com Deus, orando, e veio no meu coração que eu precisava trabalhar mais, fazer mais coisas na obra e me envolver mais. E Deus então falou no meu coração, através de um texto de Filipenses, que conta a história de Paulo na prisão. E lá ele diz o seguinte, que estava trabalhando pelas igrejas. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, como é que Paulo, preso, né, numa cadeia em Roma, podia estar trabalhando pela igreja de Filipe? Como é que podia ser assim? E aí eu fui descobrindo, fui estudando, fui pesquisando e eu entendi o que Paulo estava dizendo. Quando nós cristãos nos colocamos em oração, colocamos embaixo da presença de Deus e oramos, nós estamos trabalhando para a glória de Deus. Nós precisamos mudar a nossa história por meio da oração. Paulo sabia que as orações que eles estavam fazendo na cadeia eram orações que estavam movendo o dedo de Deus a favor daquela igreja. As orações que estamos fazendo, querido, estão movendo o dedo de Deus a favor daqueles que creem, a favor daqueles que estão buscando, a favor daqueles que estão precisando ser transformados. A Bíblia fala, por exemplo, lá no tempo de Moisés, quando o povo de Israel estava preso no Egito, que o clamor daquele povo subiu até os ouvidos de Deus e Deus desceu para libertar o povo. Quando clamamos, quando nós oramos, quando nós nos humilhamos, a Bíblia diz, querido, que Deus vai a favor do seu povo e abre as portas. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam na prisão, e eles estavam louvando a Deus, cantando, estavam orando, e Deus entrou com providência e os tirou daquela cadeia. Por isso eu creio, querido, que se você começar a orar, se você começar a se derramar na presença de Deus, se você começar a entregar a tua vida, querido, parar um tempo do teu dia, dizimar o teu dia, sabe, os horários do dia para orar, você vai perceber que a tua história vai mudar. Por que a vida de muito cristão não muda? Porque não ora. Por que a vida de muito cristão não está sendo transformada em santidade? Porque não tem uma prática de oração. Por que a vida de muitos de nós está parada, estacionada? Porque nós não estamos orando. Jesus nos incentivou nesse texto a ir até o grande juiz e clamar, e pedir, e orar, porque ele entraria com providência. Eu tenho comigo algumas ideias sobre isso. Por exemplo, na minha casa, eu consagrei um lugar para orar. É claro que você pode orar no carro, você pode orar no ônibus, você pode orar no metrô, você pode orar no trabalho. Eu conheço pessoas que oram andando. Amém, querido. Mas é muito importante que você tenha um local onde você ali se consagrou, deixou separado para você orar. Aquele lugar é o lugar onde você marcou um encontro com Deus. Nesse lugar, querido, você vai se derramar, você vai poder falar, você vai poder vencer as lutas e as esterilidades da sua vida. Me lembro da história de Ana, que foi até o templo. Eu imagino que quando ela entrou no templo e ela começou a contemplar ali o templo, ela começou a orar. O profeta Eli achou que ela estava embriagada e, na verdade, ela estava clamando. A esterilidade de Ana foi vencida naquele lugar e ali ela começou então a poder ser agora a mãe de Samuel. Sabe o que eu creio, querido? Nós cristãos precisamos usar essa arma poderosa. Eu penso que muitas vezes Satanás tem nos enganado, tem colocado no nosso coração racionalizações do tipo Deus sabe, Deus vai fazer o que Ele quiser, não adianta orar, não importa, impedindo você de usar essa arma poderosa. Como eu gostaria que você entendesse que nós como cristãos temos uma arma tão poderosa como essa, a arma da oração. Como eu gostaria que você agora, querido, nesse momento, assim que acabarmos esse programa, você pegasse ali um tempo e se derramasse na presença de Deus. E você vai enxergar o milagre de Deus na tua vida. Eu tenho uma experiência muito profunda na minha família com oração. Eu me lembro que quando criança, minha mãe, ainda muito enferma,
passando por dificuldades muito grandes de saúde, tendo problemas assim dificílimos de consciência. Ela então entrava no quarto, ela dobrava o joelho, ainda que ela não estivesse reconhecendo ninguém, ela dizia e orava. E eu me lembro que eu entrava naquele quarto e ficava escondido atrás da porta vendo minha mãe orar. E ela dizia: Senhor, abençoa os meus filhos, eu não posso cuidar deles, mas o Senhor pode. E Deus não rejeitou aquela oração. Assim eu quero dizer para você, há situações na sua vida que você acha que não tem como mudar. Talvez seja um filho que você vê que está perdendo esse filho por meio de drogas ou violência. Ou talvez seja, querido, uma situação na sua família que você acha que não vai conseguir mudar. Ou talvez seja uma situação nos seus relacionamentos profissionais que estão indo aí por água abaixo. Eu creio que Deus pode mudar. E você acha que não pode fazer nada. Pois bem, você pode fazer algo muito poderoso. Você pode começar a orar. Você pode começar a buscar a Deus nessa área da sua vida. Ele lhe dará estratégias, Ele lhe dará pensamentos, Ele dará novas ideias, Ele resolverá problemas que você não pode resolver. Ele entrará com providência em áreas que você não pode resolver e Ele trará um milagre. Eu creio que hoje é o dia de você fazer um acordo com Deus, uma aliança com Deus, de ser um homem e uma mulher de oração, de se apresentar diante dEle e dizer: Deus, eu não quero passar nenhum dia sem entrar na Tua presença, sem falar contigo. Deus nos chamou para termos um relacionamento com Ele pessoal. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de pessoas entre nós e Deus. Nós precisamos apenas ir direto à presença dEle, em nome de Jesus. Então eu desafio você hoje a estabelecer uma vida de oração, porque a tua história vai mudar, a tua vida vai mudar. Comece a orar, persevere. Lembra que esse texto de Lucas, Jesus disse em Lucas 18 que você precisa perseverar. A Bíblia diz: batei e abre-se-vos-á. Então bata, querido, porque quem pede recebe e quem procura acha, encontra, você vai encontrar. Bata, persista, porque Deus é generoso. Bata, persista, porque não há nada que Deus não possa fazer. Bata, persista, porque Deus entra com providência na nossa vida. Ele é o nosso Deus, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje? Que Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você ouviu essa palavra e sentiu algo diferente no seu coração, você que quer aprender a orar, você que quer ter esse momento especial com Jesus, mas nunca apresentou a sua vida, Senhor, aproveite essa oportunidade e apresente a sua vida ao Senhor, entregando a sua vida a Jesus. Faça essa oração comigo, essa oração de entrega, amém? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero Te conhecer mais e mais. Eu quero receber o Senhor como meu Senhor, Salvador. E em nome de Jesus, Pai, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, tira todo o peso dos meus ombros. E em nome de Jesus, ó Pai, eu convido o Senhor para morar no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, creia que Jesus está aí habitando dentro do seu coração. E sabe qual é o desejo do meu coração? Que você receba aí da graça e da paz de Deus. Que a tua família seja abençoada. Procure uma igreja que esteja mais próximo da sua casa, busque a presença de Deus, né, que essa igreja possa lhe ensinar a palavra de Deus e que seja um tempo abençoado. Agora, se você estiver por aqui, estiver por São Paulo, venha nos conhecer, porque eu tenho certeza que você vai encontrar o povo mais amoroso de São Paulo aqui na Quírios. Deus abençoe sua vida e bem-vindo à família de Deus. Amém. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Hoje quero falar com você que Deus honra a quem dá honra ao Senhor. É interessante como a gente aprende e às vezes não abre o coração para entender que Deus vê as nossas obras, enxerga aquilo que nós fazemos pela glória, pela vontade e pelos propósitos de Deus. Eu penso que algumas vezes você pode achar que a sua oferta não está sendo vista por Deus, mas Deus vê. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 1, diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito.
Deixa eu explicar isso para você. Nesse texto aqui, conta que um centurião, que era um soldado romano, tinha um servo que ele estimava muito. Esse servo que ele gostava muito ficou doente à beira da morte. E Jesus entra em Cafarnaum. Quando Jesus entra em Cafarnaum, diz a Bíblia aqui no versículo 3, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus pedindo que fosse curar o seu servo. Então ele reuniu alguns líderes religiosos e pediu para esses líderes religiosos judaicos ir lá pedir em prol do soldado romano que tinha um servo doente. Olha que interessante, você sabe que os romanos nessa época escravizavam os judeus. E você sabe que os romanos não eram bem vistos pelos judeus nessa época. E aí o que diz? Chegando-se a Jesus, no versículo 4, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Olha que interessante, Jesus foi convidado, ou até diz a Bíblia que insistiram com ele, então não foi bem um convite, foi até um pedido assim exagerado para que Jesus curasse esse jovem, porque o centurião romano, ele fazia boas obras e tinha cuidado da cidade, construída a sinagoga e amava os judeus. O que eu aprendo é que quando esses homens clamam a Jesus, eles pedem porque eles sabem que o centurião era uma pessoa que honrava a Deus e que tinha colocado a sinagoga de pé para funcionar. O que eu penso com isso, querido? Deus sabe o teu sacrifício, Deus sabe o esforço que você faz, Deus conhece aquilo que você realmente tem apresentado diante dele. E algumas vezes você já deve ter feito essa oração, eu já fiz, dizer: Deus, Senhor, eu tenho me esforçado tanto, tem misericórdia da minha vida, eu tenho tentado tanto fazer a tua vontade, honra a minha vida. E sabe o que eu creio? Deus honra. Deus honra porque Deus dá honra àquele que merece honra. Se você, querido, tem sido alguém que é mantenedor da obra, que é alguém que se esforça para manter a obra de Deus, fique sabendo que Deus vai abrir as janelas do céu, vai derramar as bênçãos dele. Não se engane com algumas pessoas que dizem: isso Deus não vê. Aqui diz a Bíblia que Jesus vai curar esse jovem, porque esse centurião era um homem que estava honrando, estava construindo, estava investindo a vida dele em prol dos judeus. Então eu creio que assim como você investe a sua vida em prol do reino de Deus, em prol da família de Deus, em prol da palavra de Deus, Deus vai honrar a sua vida também. Por isso quero convidar você a ser um amigo na sala do pastor e nos ajudar a construir essa casa de pregação aqui pela televisão. O amigo na sala do pastor é aquele que crê que a palavra de Deus precisa ser pregada e tem desejo de abençoar e pode nos ajudar. Se você sente no seu coração o desejo de que essa obra cresça, e eu sei que Deus fala com você, se você tem sido abençoado, seja mais um desses irmãos aqui, como esse centurião, e nos ajude a levantar a palavra de Deus e levar para os 4 cantos do Brasil. Que Deus possa abençoar a sua vida e eu convido você a ser um amigo na sala do pastor. Seja um amigo na sala do pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9 ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na sala do pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Seja um amigo na sala do Pastor 3 em 1, um amigo que contribui, um amigo que ajuda a divulgar a programação e também um amigo que intercede por nós. Precisamos da sua oração. E eu quero convidar você a ser um amigo com 3 parcelas de R$100, porque enviamos para a sua residência o livro De Volta para Casa, 8 mensagens sobre construindo a sua vida e o adesivo da Quírios. Agora, se você quiser também ser um amigo através de boleto bancário, com o valor que o Senhor Jesus tocar no seu coração e a quantidade de parcelas que Ele te falar, ligue aqui na Quírios ou mande seu e-mail que nós enviamos os boletos na sua residência. 2507-9430, 2507-9431 ou pelo e-mail secretaria@igrejaquirios.com.br.
E você adquirindo o livro De Volta para Casa, que é um livro com 13 reflexões sobre a parábola do filho pródigo, escrita pelo pastor Klaus Piragini, você automaticamente é um amigo na sala do pastor, porque toda a verba da venda dos livros vão diretamente para a TV. Então adquira o livro também através dos nossos telefones, ou melhor, vindo aqui na Igreja Evangélica Quírios. Deus abençoe a sua vida e seja um amigo na sala do pastor. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. O nosso programa está chegando ao fim, mas graças a Deus temos certeza que toda terça e toda quinta, às 23 horas, temos um encontro marcado com você. Eu tenho absoluta certeza que Deus está falando no seu coração. Então converse aí com os irmãos, com os amigos que você conhece, divulgue na sala do pastor, aquela pessoa que você sabe que está desigrejada, que precisa ouvir uma palavra, é ela mesma. Convide-a para ouvir o Na Sala do Pastor e assistir toda terça e quinta às 23 horas. E convido você mais uma vez, aniversário de 20 anos da Quírios. Isso, dia 7 e 8 de dezembro, dia 7 às 20 horas, dia 8, 10 horas da manhã e 18h30. Então você é o nosso convidado, as programações vão estar no nosso site e eu creio que você vai ficar, assim, vai ser muito bem-vindo aqui, porque no sábado vamos ter a nossa festa dos anos 60, no domingo de manhã um culto de primícias, cada irmão vai trazer um pão diferente, um bolo diferente e nós vamos fazer uma mesa enorme de café da manhã com todos os nossos irmãos e vamos fazer o nosso culto de primícias. E à noite, às 18h30, o lançamento do clipe Vida e Santidade, o nosso louvor especial aqui vai ser um tempo muito abençoado. Tenho certeza que Deus tem marcado essa data para nós estarmos juntos. Você é o nosso convidado. Amém? Vamos orar, Lupe? Vamos. Pai querido, apresentamos, Senhor Jesus, a nossa vida, Senhor, no seu altar. E queremos, Senhor, a cada dia, Senhor, ter essa comunhão, esse momento, Senhor, de oração, Senhor, esse momento de falar com o nosso Deus e ouvir a voz do nosso Deus. Pai, que em nome de Jesus cresça a cada dia essa intimidade, Senhor Jesus, esse desejo, Senhor Jesus, de estar falando com o Deus Todo-Poderoso, mas que se inclina para nós para ouvir a nossa voz. Obrigada, Pai, pelo seu amor. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus presente. Obrigada pela vida de cada irmão. E que em nome de Jesus, essa palavra, Senhor, crie, Senhor Jesus, raízes profundas no coração de cada um. E que nós possamos colher muitos frutos para a glória e honra do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor invada o seu coração e a sua casa. Amém? Uma semana de vitória e tudo quanto fizer prosperará. Cadê os homens? Quero ouvir os homens, cantem! Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30.